Seguindo então as aulas de choque, hoje nós vamos falar de choque obstrutivo, tá? Vamos falar de TEP e tamponamento cardíaco. Teria também, a gente teria outros tipos de choque obstrutivo também poderiam ser falados, mas para falar mais detalhes eu preferi pegar esses dois principais. Em algum outro momento a gente poderia falar dos demais, tá? Nós vamos começar falando da fisiopatologia do choque obstrutivo primeiro, tá bom? O que acontece? Nós vamos entrar muito nos detalhes desse início da fisiopatologia, porque vai ser falado durante a aula, então a imagem não ficou tão boa, mas é mais para exemplificar a epidemiologia do choque obstrutivo como sendo uma minoria importante, tá? Então a maioria dos tipos de choque são choques distributivos, aí que entra o choque séptico, tem o choque obstrutivo representa 2%, hipovolêmico, cardiogênico e os demais choques distributivos, tá bom? Falando um pouquinho, e aí vai ser bem importante para discutir depois o TEP, o tromboembolismo pulmonar, nós vamos falar um pouco da distribuição das zonas de West, tá? Para quem se lembra ou não se recorda tão bem, as zonas de West elas fazem referência a uma divisão anatômica e fisiológica do pulmão, tá? Com linhas imaginárias, lógico, mas basicamente é para dizer que o ápice pulmonar ele é muito ventilado e pouco perfundido. Isso tem implicação, inclusive, da gente lembrar do bacilo de Koch, né, da tuberculose, ele tem predileção e preferência por fazer cavernas no ápice pela aeração pulmonar, tá? E a zona 3, que é a zona melhor perfundida e menos aerada. Então, é uma zona de espaço morto ventilatório, e a zona 1 é uma zona de espaço morto vascular, que é uma área de recrutamento vascular, principalmente em episódios como TEP, onde você tem uma obstrução das demais zonas, a depender de onde está aquele trombo, tá? Quando a gente entra para falar especificamente do TEP, a fisiopatologia do tromboembolismo pulmonar, ela depende de algumas alterações que inicialmente elas são fisiológicas. Então, por exemplo, o coração é uma bomba cardíaca, a bomba cardíaca ela tem uma diferença importante entre a circulação direita e esquerda, tá? A circulação esquerda ela tem uma capacidade pressórica muito maior do que a capacidade pressórica da direita. Então, o ventrículo direito e o átrio direito são câmaras que conseguem fazer elas têm uma complacência maior e conseguem suportar volumes maiores, mas elas não suportam pressão. Então, quando você tem um tromboembolismo pulmonar, por exemplo, uma obstrução nas artérias pulmonares, de forma reflexa, vai ocorrer uma dilatação do ventrículo direito, porque ele não consegue ejetar para frente, porque está obstruído, tá? Essa dilatação leva a um aumento da tensão na parede do ventrículo, que leva a inflamação miocárdica, ativação neurofuncional e neurohormonal, e um aumento da demanda de O2 pelo ventrículo direito. Ele passa a trabalhar mais, precisar trabalhar em níveis pressóricos e uma dilatação maior. Isso leva a longo prazo uma queda da contratilidade do ventrículo direito, quando a gente começa a ver as alterações mais importantes em ecocardiograma. Aumenta o gasto cardíaco justamente pelo aumento da demanda de O2, aumenta a pré-carga, leva à hipotensão desse ventrículo e como ele não consegue ejetar para frente e oxigenar o sangue no pulmão, leva a uma redução da perfusão coronariana do ventrículo direito. Essa redução da perfusão coronariana só perpetua o estado de choque e leva a mais morte celular, mais morte de cardiomiócito, levando ao choque obstrutivo clínico e à morte. Tá? Lembrar que a principal causa do tamponamento ela é de uma embolia que vem dos membros inferiores, mas ela pode vir de outras regiões do corpo, tá? Não é a única. E essa disfunção toda, então a gente tem a obstrução arterial da cadeia arterial pulmonar, leva a uma congestão venosa, aumento da disfunção do ventrículo direito, dilatação das câmaras, que por fim vai levar à hipertensão pulmonar. Porque lembra que o ventrículo direito ele não tolera pressão. Qualquer necessidade de aumento de pressão acima do limiar dele leva a uma hipertensão pulmonar. O VE fica vazio, entre aspas, porque o sangue não está chegando, ele tem uma obstrução, tá bom? Quais são os principais fatores de risco? E aí aqui entra aquele nosso diagnóstico através do pré-teste, que é o score de Wells, tá? Então, trauma, cirurgia, principalmente cirurgias grandes, cirurgias para correção de fratura de membro inferior,
imobilização prolongada, que entra aquele caso do paciente que fica no avião muito tempo e sofre TEP induzido por posição em ausência de ortostase, né? Artroplastia do joelho ou quadril e agentes contraceptivos orais. Lembrando que eles são principalmente os que contêm estrogênio. Tá? No manejo da TEP, a gente vai dividir em quatro quesitos principais. O primeiro passo vai ser identificar qual é a chance de ser um TEP. E aqui vai entrar os diagnósticos pré-teste, os Cordwells, os demais. O segundo passo é fazer o diagnóstico da TEP, baseado nisso, porque lembrar que esses testes, pré-testes, eles não dão diagnóstico, eles dão probabilidade pré-teste, é bem diferente. E o terceiro passo seria classificar e estratificar o risco para avaliar se vai precisar de alguma medida mais invasiva. E o quarto passo, tratar, independente de qual medida vai ser feita. Então, no primeiro passo, para ver qual a chance de ser TEP, a primeira coisa, o paciente com suspeita de TEP é paciente grave. Então, ele deve estar na UTI ou na sala monitorizada, uma sala de emergência com monitor, oxigênio, veia e um eletrocardiograma. Tá? O score de Wells não é um score diagnóstico, é um score para pré-teste. Tá? Então, ele identifica de forma como pré-teste para eu avaliar e depois tentar diagnosticar com os métodos mais indicados. Então, ele vai avaliar justamente os fatores de risco. Então, TVP ou TEP, frequência acima de 100, cirurgia recente, sinal clínico, se tem um diagnóstico alternativo mais provável, tá? E vai dividir em baixa, intermediária e alta probabilidade. Então, você fez, aí você entra no próximo passo, que seria fazer o diagnóstico de TEP. Eu já fiz o score pré-teste, ele pode ter vindo alto ou baixo, a gente continua a estratificação baseado nele. Tem alguns outros sinais de radiografia que não são tão frequentes assim, alguns são mais frequentes, como o sinal de Hampton, que é essa corcova que acontece por causa do infarto pulmonar. O outro é o sinal de Fleischner, que basicamente é a árvore mais visível, a árvore arterial, logo abaixo a uma região que foi afetada pela obstrução, tá? Como se fosse uma colateral, tá bom? E o sinal de Westenmark, que é essa oligoemia que forma logo na saída da vascularização. No eletrocardiograma, a gente tem aquele sinal S1, Q3, T3, ele é até que patognomônico, ele tem uma especificidade e sensibilidade, mas ele não é a alteração mais frequente. A alteração mais frequente, tem que se lembrar, que é justamente ataque cardíaco sinusal. Tá? Então, quando fizer um eletrocardiograma do paciente com suspeita de TEP, não vai esperar, cadê aquele sinal S1, Q3, T3? Você pode até procurar, tentar achar, se ele estiver presente a chance é muito maior, mas você tem que lembrar que a principal alteração, na verdade, é um ataque sinusal. Tá? O sinal que a gente estava falando nada mais é do que ondas profundas em D1, tá? Então onda S profunda em D1, e na onda T você tem a inversão da onda T, que é o T3, e o Q é uma onda Q patológica, que a gente chamaria na derivação D3 também, assim como onde você encontra a alteração de T, tá bom? Aqui é uma das partes mais importantes da aula, tá? Basicamente no quesito, no passo 2, diagnóstico de TEP, é para a gente tentar fazer o diagnóstico da melhor forma possível. Aqui no hospital a gente faz algumas coisas um pouco diferentes, eu até entendo como é por causa disso, uma questão de logística, mas o que acontece? Você tem um paciente com uma certa probabilidade, você fez o score pré-teste, que é o Wells, e aí ele vai vir com resultado para a gente ou de TEP provável ou improvável. Tá? Se ele vier com um score alto, uma TEP provável, e o paciente tem estabilidade, isso é importante, ele está estável clinicamente, eu parto para angio-TC. Tá? A angio-TC é o padrão ouro para fazer o diagnóstico, é o chamado protocolo TEP, e ele vai poder confirmar, e aí você entra no outro passo, que é estratificar o risco, iniciar a anticoagulação, dependendo do risco, para saber qual tipo de anticoagulação vai ser feita. Se ele vier negativo, ele consegue dar o diagnóstico de TEP excluído. É lógico que a gente tem que ver se o exame foi bem feito. Então, se pegou a fase arterial do contraste, se o contraste foi infundido, tem que ver se o exame foi feito da maneira adequada. Mas, feito adequadamente, ele consegue excluir a TEP. O que acontece muitas vezes é que a gente tem um diagnóstico de TEP improvável. Então, o Wells deu moderado ou baixo. Tá? Diante disso, o que acontece? Aí eu parto para a solicitação do dedímero. Muitas vezes aqui na emergência a gente faz, eu já percebi, eles têm o diagnóstico de TEP provável, eles saem pedindo o dedímero para todo mundo. Na verdade, o dedímero certo dele é ser pedido justamente no momento que a gente tem um TEP improvável, baixa probabilidade. O dedímero maior do que 500, eu consigo aí pedir a angio-TC para confirmar.
Se o dedímero vier negativo, eu posso pensar em excluir. Qual o problema do dedímero? O dedímero é um exame que ele rastreia bem TEP, então ele é sensível, ele é bem sensível, mas ele é pouco específico. Então eu consigo, com ele positivo, partir para angiotensina. Com ele positivo eu digo, é possível que seja TEP, tá? Mas com ele negativo eu posso excluir com mais segurança, tá? Então esse seria o algoritmo diagnóstico do TEP, tá bom? Na angiotomo, quando a gente pede o protocolo TEP contrastado, nós vemos aqui justamente saindo, tem a artéria aorta saindo na bifurcação justamente para sair, na aorta não, na artéria pulmonar, saindo para as pulmonares você vê a obstrução. Esse aqui inclusive seria aquele famoso trombo cavaleiro, porque ele está bem na desembocadura, é o mais grave, acaba pegando praticamente toda a área pulmonar do mesmo lado, tá? Feito o diagnóstico, a gente vai classificar e estratificar o risco. Então, quais são os mecanismos de estratificação de risco? O primeiro é a avaliação da troponina, avaliação de instabilidade hemodinâmica, o ecocardiograma transtorácico, o mais rápido possível, e tem esse score de PESI, tá? É um score que ele é validado e ele serve para a gente usar, mas um ponto positivo já é suficiente para dar gravidade. Então, se o paciente tem mais de 80 anos, eu já classifico ele como um PESI alto, tá? Então, ele acaba sendo pouco específico, mas é um score interessante. Olhando para cada uma das alterações, quais alterações ecocardiográficas nós podemos ter no paciente com TEP? Lembrando que o eco ele é muito importante para avaliar a disfunção de ventrículo direito. Então, diante disso, dependendo do achado que eu tiver no eco, mesmo que o paciente esteja estável clinicamente, ele pode me dizer se aquele paciente merece trombólise ou não, tá? Então, por exemplo, vamos primeiro para a que a gente mais conhece. Aqui é o átrio direito e a veia cava. Dilatação de veia cava inferior. Mais uma vez, o átrio ele aguenta receber mais volume, só que ele não aguenta vencer pressão. O lado direito do coração não aguenta aumentar a pressão. Então eu passo a represar no restante do corpo. Então a veia cava passa a dilatar. Já temos a primeira alteração eletrocardiográfica. A segunda seria a dilatação do ventrículo direito e átrio direito. Tá? Então você tem o ventrículo esquerdo que passa a não dilatar tanto porque está recebendo menos sangue, e o átrio direito e o ventrículo direito passam a receber sangue demais. Então ele passa a dilatar. Eu perco um pouco daquela relação que a gente chama de relação VD sobre VE maior que 1. Tá? Eles passam a ficar mais semelhantes a quantidade de volume para cada um. Outra alteração importante é essa que nós vamos conversar daqui um pouquinho, que é o TAPSE. Eu vou mostrar como faz, mas é no modo M do ecocardiograma, então são essas algumas alterações. Outra importante é esse sinal de McConnell, um sinal altamente específico para isso, para a TEP. Tá? O sinal de McConnell nada mais diz do que o lado direito do coração com problema no batimento. Então, você tem um lado direito cardíaco, onde é o ápice dele, está batendo de forma conservada, então você tem esse afundamento aqui do ápice, da área apical, mas o resto do ventrículo não bate tão bem. Tá? Então, nada mais é dizer que existe um padrão regional de disfunção, onde o ápice movimenta normalmente e de forma até hipercinética. Isso aqui, essa imagem é de um vídeo, mas não dá para colocar o vídeo, infelizmente, fica só a imagem. Mas basicamente seria ver isso aqui de forma com alta cinética, indo e voltando, e o resto do ventrículo com hipocontratilidade. Esse é o sinal de McConnell. Tá? Ele tem que ser feito, inclusive, nessa posição de 4 câmeras. Tá bom? O TAPSE é um sinal que a gente vê no modo M do ecocardiograma, onde você, quando põe no modo 4 câmeras e no modo M, ele passa a ver as ondas de batimento. Um TAPSE normal é um TAPSE menor do que 16 milímetros. Nada mais é do que pegar o vale da onda e o ápice da onda. Tá? Vale não, desculpa, vale seria aqui embaixo. É pegar na base da onda e pegar no ápice. E isso aqui está dando maior que 16, significa que, desculpa, menor que 16 é uma disfunção de ventrículo direito. É outro sinal extremamente específico para TEP, tá bom? Ele tem que ser feito no modo 4 câmeras, ele tem que pausar e ele avalia esse anel lateral da tricúspide, tá bom? Aqui mostra um pouquinho mais, no modo M, 4 câmeras, então ele frisa na tricúspide e vai pegar
daqui até o ápice, tá bom? E deu menor que, no caso aqui deu de 24, tá? Seria normal. Aqui mostra algumas alterações, essa imagem aqui é da diretriz, acho que do congresso de ecocardiograma que teve recentemente, eles adaptaram com algumas alterações mais frequentes. Então a gente já falou de algumas. Primeiro, o ventrículo direito, ele fica mais dilatado. A segunda, perda daquela relação 1:1 do ventrículo direito com o ventrículo esquerdo. Esse formato em D do ventrículo direito que acontece por causa do aumento da dilatação, tá? A veia cava distendida. Outro é o trombo que fica, entre aspas, indo e voltando entre átrio e ventrículo direito. O TAPSE no modo M. Tá? Então são todas as alterações principais que a gente falou. Aqui está o McConnell, está a dilatação do ventrículo, todas que a gente já destacou. Aí, o que acontece? A gente vai para o tratamento. Só que o tratamento ele vai depender justamente se o paciente está instável ou se ele está estável. Então, por exemplo, o tratamento do TEP. A gente fez, então, vamos desde o começo. A gente fez o pré-teste, deu positivo. Aí vamos supor que era um paciente que tinha um ELS alto. A gente fez a angiotomo, veio com sinais de TEP. A gente fez a coleta de troponina, avaliou a estabilidade, avaliou o eco e viu que o paciente é de alto risco. Além disso, a estabilidade hemodinâmica, PCR na apresentação e sinais de hipotensão com choque. Eu procedo a anticoagulação e realizo fibrinólise. A gente vai ver a dose direitinho ainda. Tá? Se ele for de intermediário risco ou baixo risco eu posso até pensar em alta hospitalar e pensar em anticoagular com Duox ou varfarina, depender de alguns quesitos. Ou eu posso internar no intermediário risco inicial na oxaparina. As opções que nós temos, no tratamento do TEP de baixo risco, a gente faz anticoagulação via oral, tratamento ambulatorial, e aí varfarina ou Dox, a gente vai ver quando prescrever cada. E no alto risco intermediário, aqui a gente anticoagula principalmente com a baixo peso molecular, que é a inoxaparina, 1 mg quilo, mas é possível usar fundoparinol e a não fracionada, principalmente para paciente renal crônico, dialítico. Tá? Os DOACs, que são os anticoagulantes direto. Lembrar que neles todos não atuam no mesmo receptor ou no mesmo fator da via intrínseca e da via extrínseca. Os que inibem a trombina, o único dele, na verdade, é o dabigatran, e o resto que age no fator 10A são a apixabana, que é o Eliquis, a rivaroxabana, que é o que a gente mais usa, que é o Xarelto e o edoxabana. A primeira escolha para anticoagulação hoje são os DOACs, no paciente que já não está grave e pode ir para casa, são os DOACs. Lembrar em quem que a gente não pode usar, que são as hepatopatias mais importantes, a insuficiência renal com clírice menor que 30, gravidez e lactação por falta de trabalhos, estudos, na SAF, e aqui principalmente, que é a prótese mecânica e a estenose mitral. Tá? A gente indica varfarina justamente para as contraindicações aos DOACs, mas principalmente acaba usando, se for ver em número, para pacientes com insuficiência renal, principalmente com esse clearance. Tá? Como prescrever os DOACs? Essa tabela é interessante porque ela mostra como eu vou prescrever depois pensando em casa. Então vou falar principalmente da apixabana e da rivaroxabana. A rivaroxabana de 20, nós fazemos 15 mg 2 vezes por dia, por 21 dias. Tá? E depois parte para 3 a 6 meses de tratamento com 20 mg uma vez ao dia. Já a apixabana são 7 dias com 10 mg uma vez ao dia e 5 de 3 a 6 meses. Tá bom? Agora, no paciente com sinais de instabilidade, então qualquer um daqueles, seja a troponina, o paciente instável na sala de emergência ou na UTI, o paciente com eco e aquelas alterações que nós vimos no eco, nós vamos iniciar o suporte hemodinâmico e avaliar a estabilidade. Se o paciente não estabilizar, eu não posso levar para angiotomografia. Tá? Então, eu infelizmente perco o diagnóstico de certeza, que é o exame de imagem angiotomográfico, e eu parto para trombólise. Ela pode ser feita em até 14 dias, então eu posso ter um paciente que tepou e trombolizar depois de 5, 6 dias, mas o maior benefício é nos primeiros 2 dias. Tá? E se o paciente estabilizar, o paciente instável, eu fiz o suporte, ele estabilizou, eu vou partir para a angiotomografia para avaliar e confirmar através da imagem o TEP, e eu parto para a trombólise do mesmo jeito, porque era um paciente instável. E todos esses pacientes, independente de trombolizar ou não, eu vou ter que anticoagular pleno, tá? Como eu vou trombolizar? Então eu tenho a alteplase ou a streptokinase. Hoje a gente usa aqui a alteplase principalmente, né?
A streptokinase ela tem alguns outros problemas, principalmente de sangramentos. Então, a alteplase, a posologia é de 100 mg EV em 2 horas, e a gente pode fazer em regime acelerado, tá? Que é de 0,6 mg vezes o peso, correr em 15 minutos, com um máximo de 50, que é basicamente o frasco inteiro, tá bom? Agora, falando de tamponamento cardíaco, na fisiopatologia do tamponamento, por que ele tem muita semelhança com o TEP? No tamponamento, a gente tem uma obstrução também a um funcionamento cardíaco. Diferentemente do TEP, que é uma obstrução mecânica, aqui nós temos uma obstrução para batimento cardíaco. Então, no pericárdio, entre as camadas do pericárdio, pericárdio seroso, pericárdio visceral, tem justamente esse líquido que é para ter em torno de 40, 50 ml, é um pouco volume, acaba tendo um pouco mais desse líquido. E aí as causas nós vamos ver depois. Mas o que acontece na fisiopatologia justamente é que as câmeras cardíacas como um todo, mas principalmente, a gente volta de novo naquela fisiologia. O coração direito não consegue vencer pressão. Então o ventrículo esquerdo, a gente vai ver nas alterações ecocardiográficas, ele não sofre muito. Mas o ventrículo direito ele passa a sofrer e ter algumas alterações. Então na fisiopatologia nós temos o acúmulo de líquido no saco pericárdico, redução na complacência, e aumento da pressão intrapericárdica, impedimento ao enchimento cardíaco e redução no volume sistólico do VD, e vai repercutir no VE e no débito cardíaco, insuficiência dos mecanismos compensatórios e o tamponamento clínico. Tá? Isso aqui é uma diferença entre a rápida e a lenta instalação do derrame pericárdico. Então, se o paciente ele evoluiu em termos de tempo, né? Isso aqui é basicamente volume por tempo. Se o paciente está cada dia aumentando um pouquinho o volume, ele tolera isso por mais tempo. Então o volume foi aumentando, aumentando, você vê que comparativamente a esse aqui lado, o paciente que foi lentamente aumentando o volume, ele chegou a instabilizar e ter uma piora de pressão depois, com mais tempo. Isso nos leva a entender que o tamponamento cardíaco por um sangramento mais importante ou algo com volume de forma mais aguda, ele é pior do que o paciente crônico que vai crescendo devagarzinho o volume. Tá? Então, ocorre um aumento na pressão intrapericárdica, compressão cardíaca, diminui o débito cardíaco e ocorre o tamponamento cardíaco clínico. As causas mais comuns são a pericardite idiopática e a pericardite neoplásica, mas outras causas são o trauma, pericardite tuberculosa, que é muito menos frequente, a bacteriana e a neoplásica. Lembrando que pericardite urêmica é uma das alterações do paciente com sinais de uremia. E pericardite urêmica, que a gente não consegue resolver, seja com diurético ou da forma que tem que resolver, é uma das indicações de diálise. Tá? Nas manifestações clínicas, aí entra aquela famosa tríade de Beck. E cada uma das alterações são passíveis de explicação baseada na fisiologia, ou fisiopatologia no caso. Então, o aumento, vamos começar aqui por baixo, as bolhas cardíacas reduzidas, então a hipofonese de bolhas, uma das alterações. Lembrar que quando a gente coloca o esteto no tórax do paciente e ausculta o batimento cardíaco, lembra que o ar ou a pouca quantidade de líquido que é para ter fisiologicamente, ele conduz de uma certa forma o estímulo sonoro. Mas quando eu tenho muito líquido aqui, e o líquido ele é um mau condutor de estímulo sonoro, eu consigo ver ou escutar justamente esse abafamento, porque eu tenho uma obstrução ao batimento. Tá? A queda da pressão arterial é justamente por causa daquilo que a gente falou da fisiopatologia, de enchimento do coração menor, de batimento reduzido, e o aumento do retorno venoso por causa do coração que não está batendo e passa a represar na periferia. Tá? No eletrocardiograma, é compatível inclusive com a fisiopatologia. Então nós temos duas alterações principais. A primeira é a alternância elétrica, momentos que faz uma onda QRS mais pronunciada, momentos que o QRS é mais reduzido. Tá? Isso é uma alternância elétrica que acontece, que é uma das alterações. A outra é justamente a baixa voltagem. Eu não tenho uma condução elétrica tão efetiva que o cardioscópio e o aparelho de eletrocardiografia consiga perceber. Então eu acabo vendo o resultado com uma baixa voltagem. Tá bom? No ecocardiograma,
nós temos duas alterações principais. O primeiro delas é o colapso do átrio direito. Então aqui está o átrio direito. Se ver por imagem de vídeo ficaria melhor. A gente vai ver basicamente o átrio direito entrando e saindo, essa parede livre do átrio direito. Justamente porque quando ele enche de sangue no momento da diástole não, da sístole ventricular, que enche o átrio, ele passa a ficar balonado, e quando ele esvazia, que era para ele ficar com a parede igual fica do átrio esquerdo aqui que está parada, ele passa a afundar a parede. Tá? Então essa é uma das alterações. Tinha um paciente semana passada assim, que foi transferido, a gente conseguiu transferir aquela que você fez. Ela tinha justamente essa alteração. Ela não tinha a outra alteração, que é o colapso do átrio do ventrículo direito. Aqui está ventrículo esquerdo, mas eu escrevi errado, tá? É ventrículo direito, tá bom? Então, eu tive o colapso do átrio direito e depois eu ainda tive o colapso do ventrículo direito. O ventrículo é mais calibroso e tem uma parede mais forte, mais rígida do que o átrio, e mesmo assim ele colabou. Então é uma alteração um pouco mais grave do que a anterior. A gente vê todo o líquido aqui, ó, tá vendo? E aí o que acontece? Uma forma boa de diferenciar o derrame pleural do pericárdico. Lembra que aqui então está a aorta, que seria aqui nessa topografia. Aqui está o derrame pericárdico e aqui o derrame pleural. O derrame pleural ele sempre vai estar de forma posterior à aorta e o derrame pleural e o derrame pericárdico de forma anterior à aorta. Tá? Uma forma de avaliar, porque isso aqui, se você não tem a letrinha e coloca só o slide, não tem explicação, a princípio esse aqui parece mais ser o derrame cardíaco, né? Mas na verdade é esse. Então, lembrar da regra da aorta. No tratamento, lembrar que isso aqui é uma causa possível de instabilidade. Então, diante da instabilidade, eu preciso descomprimir num primeiro momento. Eu tenho duas formas de entrada, principalmente aqui, para pegar o saco pericárdico. Com a agulha, que é a região subxifoide, ou a região parasternal. Tá? Então, aqui ele vai... Lembrando que isso... Antes do advento do ultrassom era feito às cegas e tudo mais, mas hoje com o ultrassom, e aí a gente vai ver nas imagens o porquê, mas o certo é se fazer com ultrassom, claramente. Então você tem o subxifoide e o parasternal. Tá? Na imagem, uma imagem que ele faz mais para estudo, né, tomográfica, você vê aqui justamente, esse é o pós-procedimento subxifoide. Então ele já entrou com a agulha, ele já está com o pigtail inserido aqui. Tá? E aqui no parasternal. Aí olhando para cada um dos passos, aqui a agulha está entrando, ele está primeiro anestesiando, tá? A região, está fazendo com ultrassom, beira, igual a gente faria com um central, guiada por ultrassom, fazendo anestesia. Aí agora ele está terminando entrando com a punção, fazendo a punção no saco pericárdico, a gente vê a agulha entrando, já quase por completo. Ele passa o fio guia, tá vendo o fio guia entrando bem embaixo aqui, porque a ideia é descomprimir, mas esse líquido pode reformar, então o ideal mesmo seria, enquanto eu não tiver como resolver, seja por cirurgia cardíaca ou dependendo da etiologia, né, eu ter o catéter de pigtail locado e poder retirar o líquido quando eu precisar, não fazer essa punção várias vezes por causa do risco de estabilização. Passou o fio guia, aqui ele está retirando o fio guia, deixa eu voltar, ele retirou o fio guia e ele inseriu já o catéter de pigtail, ele parece bastante aquele catéter que a gente faz até isso aqui é codilatador, que vai junto pro marca-passo, né? Aí aqui é ele colocando junto com uma bailarina e retirando o líquido, tá? Aqui no caso não era sangue, né? Não sei se é uma pericardite urêmica, alguma coisa, mas aí fica bem interessante. Aqui ele está fazendo o bubble test, tá? E o bubble test é legal que você consegue ver. Aqui, isso aqui tudo é um vídeo que eu fui tirando foto, tá? Então ele estava fazendo o bubble test, ele infundiu, e o bubble test você vê as bolhas aqui borbulhando. É um teste confirmatório para a posição do catéter. Tá? No tratamento, aquele tratamento todo que a gente mostrou, as imagens, é o tratamento para tirar o paciente da gravidade. Aqui é para resolver. Então descomprimir e resolver a estabilidade. Eu vou fazer a reposição volêmica parcimoniosa, corrigir a hipovolemia, manter o retorno venoso e evitar a reposição vigorosa. Realizar inotrópico, só que tomar cuidado com o relaxamento ventricular e a redução do tempo diastólico. Vasopressor com limiar baixo para início, tá? Manter uma pressão sistêmica adequada e tentar reverter a anticoagulação se o paciente estiver anticoagulado, realizar intubação se o paciente tiver critério para intubação e sedativo
e hipotensor evitar, porque justamente o paciente já está hipotenso, tá bom? É isso.